Acabou, né? Pois bem, Júlio Casares não é mais o presidente do São Paulo. Prazer, sou Pedro Fernandes, sou narrador aqui da Rádio Web Esporte 160, sou São Paulino também, tricolor, e agora à tarde, né, surgiu a notícia que o Casares renunciou. Vai lembrar que ele estava afastado já desde a semana passada por causa do impeachment, da votação do impeachment. Ele foi aprovado a votação, fala até que ele chorou, né? Naquela hora, lá na hora da votação, pedindo pro emocional, não deu certo, ele foi empichado, como diz os outros. E agora, nessa tarde dessa quarta-feira, dia 21/1, ele pediu as contas, pediu a renúncia. Vou comentar um pouquinho sobre isso, falar também um pouco. Antes disso, você que está chegando aqui, desce o dedo no like, se inscreva no canal, participe da nossa live. Estou me preparando aqui, não sei que hora esse vídeo deve sair, ele deve sair pouco antes, mas 9 horas vou narrar a copinha, então eu decidi entrar de uma vez aqui, tentar gravar esse vídeo. Vai ser pouco na emoção, normalmente eu narro, quem acompanha um pouco mais sabe que eu coloco fundo verde aqui para tapar a bagunça da minha casa, mas eu decidi manter do jeito que está e, enfim, vamos seguindo aqui para comentar sobre o Casares. Ele sabia que não ia ficar, né? Convenhamos, quando você renuncia, você tem a certeza que você não vai conseguir reverter a sua situação. E ele não reverteria mesmo. Foi aprovado pelo Conselho, né? O impeachment, conseguiu o quórum, conseguiu a votação suficiente. E aí o próximo passo seria ir para os sócios. Os sócios já estavam muito insatisfeitos, porque coisa também lá para os sócios estava faltando. E também tem muito torcedor que estava insatisfeito, então ele concluiu, concatenando ali, que ele não ia ser aprovado e não ia ficar, né, que não ia conseguir reverter a situação. Então, para eles manter os direitos políticos, os direitos de sócios dentro do São Paulo, ele decidiu renunciar. No final do vídeo eu vou comentar o quanto que isso é perigoso ainda, tá, torcedor São Paulo? Vamos lá. Casares chega, como lá atrás, né, lá em 20 para 21, ele é eleito e chega com uma proposta de renovação, de mudança, piripororó, aquela ladainha toda que o torcedor São Paulo já estava meio complicado, porque já vinha de uma gestão ruim, e vai lembrar que quando ele assume a gestão dele, ele assume com a questão da pandemia, da virada de 20 para 21, então ele ainda pega o Campeonato Brasileiro no São Paulo, naquela derrocada já do brasileiro, quando o bendito senhor Fernando Diniz, superestimado, tá, mas não é o ponto desse vídeo, talvez eu grave outro vídeo falando do Fernando Diniz quando ele for demitido do Vasco, que não vai demorar para acontecer, com a pessoa que o Pedrinho gosta muito dele, né? Ele assume com o Fernando Diniz ainda como técnico. O Fernando Diniz não aguenta até aquela sequência ruim. Tinha o Raí também na diretoria, tinha o Lugano é o primeiro que pula fora, o Raí ia ficar, mas aí na sequência ruim do São Paulo, a diretoria nova, que é a do Júlio Casares, toda a sua companhia, já lima o Raí ali. Ali já era uma prova meio estranha, porque quando ele assume, ele fala que ele não ia mexer até o final do Campeonato Brasileiro em nada. Ele ia começar a planejar, e pós-brasileiro ele ia decidir o que ser feito naquela virada de final de janeiro para fevereiro. Ele não faz isso. Claro, o São Paulo estava numa derrocada, ia ficar sem vaga na Libertadores, ia ficar complicado. Só que ele mexe na diretoria, tira o Raí e começa a colocar a galera de confiança dele, né? Ali já era uma prova que a gente não podia muito confiar no seu Júlio Casares, porque ele não cumpriu um ponto da palavra dele. Segue 21, ele traz o Crespo, e tem a questão das trocas dos técnicos que eu vou começar a pontuar após o Crespo, né? Traz o Crespo e eles apostam tudo no Campeonato Paulista. Por quê? O Casares queria mostrar serviço. Ele queria mostrar algum serviço ali, então ele faz a diretoria apostar todas as fichas no Campeonato Paulista. Dá certo, São Paulo é campeão paulista, sai da fila depois de 9 anos do título da Copa Sul-Americana, consegue ganhar o título paulista. Só que vocês lembram como foi a sequência, né? São Paulo vai mal no Brasileiro, briga para não cair, Crespo eliminado, e aí o ponto da troca do técnico, que é a vinda do Rogério Ceni. Vocês lembram como foi a vinda do Rogério Ceni naquela virada naquele meio de 21? Ele
enquanto o Crespo ainda dava treino, ainda estava no CT de São Paulo, o Rogério entra. Então o Rogério Ceni ele assume com o Crespo ainda como técnico do São Paulo. Tanto que tem uma foto constrangedoríssima, que é o Crespo indo embora, o Rogério chegando, e a foto com a comissão técnica, a diretoria e o Rogério Ceni e o Crespo ali. Que já é um amadorismo gigantesco, né? Porque você negociando com o técnico, sendo que você tem um empregado, mostra o nível do teu caráter. Com todo respeito, suposto problema de caráter, porque não sei se esse vídeo vai chegar nele, pode virar um problema. Mas aí veio o Rogério no lugar do Crespo, e já nessa situação do Crespo ainda como técnico, e vem o Rogério Ceni, que assume, salva o São Paulo 21, vira para 22 com uma nova perspectiva, e no meio do caminho disso aí, no meio de 22, tem um pequeno detalhe. Agora eu vou pesquisar aqui, porque São Paulo, porque eu não lembro realmente se foi no meio de 22. Só que em um determinado momento é mexido numa... Exato, foi em 22, em setembro de 22, é feita uma proposta para a reeleição do presidente. Os conselheiros se reuniram, protocolaram ao Conselho Deliberativo ajuste no regulamento do São Paulo, né, na Carta Régia, na bendita do texto primordial do São Paulo, a mudança do estatuto para que pudesse ter reeleição com o jogo rolando. Isso é um mau caratismo, isso é uma baixeza também enorme, né? Não era que ia valer a partir do próximo presidente, não, ia valer a partir daquele presidente, que era o Casares. Então já era um processo de perpetuação do poder do Júlio Casares, que mexe no mandato e mexe na questão lá no regimento do São Paulo, né? E muda e aumenta o mandato dele lá em setembro. E ele, mais para frente, em 24, será reeleito presidente de São Paulo, ficando para mais um triênio. Até ali a gestão não era tenebrosa. O São Paulo tinha conseguido ali ajustar, conseguir voltar meio que competir, aspas. O Rogério, entre os trancos e barrancos, estava levando o São Paulo para uma final Sul-Americana, porque vai lembrar que essa questão do ajuste das leis lá do São Paulo, que eu estou esquecendo toda vez a palavra, foi feito perto da final da Sul-Americana, que é ali início de outubro de 22, e ele aumenta ali, ele tem essa questão do aumento do mandato. E aí ele fica mais 3 anos. E aí até então a gestão não era tenebrosa, mas era esquisita. Era esquisita porque a figura do Júlio Casares sempre foi muito esquisita no São Paulo. Porque no seu mandato, porque sempre foi um cara estranho, falava de marketing e tal, mas não tinha uma proposta clara, não tinha um caminho claro da gestão, se falava das dívidas, não diminuía a dívida, não se falava dessa questão mesmo das dívidas de São Paulo, que só crescia. Vai lembrar que São Paulo ainda tem, nesse meio do caminho, tinha dívidas com Daniel Alves, tinha dívidas com a mulher do Daniel Alves, tinha dívida com jogadores que saíram, jogadores colocando também, falando de colocar na justiça e tal. Então São Paulo estava numa situação que o extracampo não melhorava. O campo, na teoria, estava mostrando ajuste, o extracampo não. São Paulo segue o seu caminho na Sul-Americana, chega na final, é traulitado pelo Independente Del Valle e vira para 23. A situação do Rogério já era meio esquisita, né? Já era uma situação que
que já se falava muito nos bastidores que não era legal. Só que o Rogério era um escudo muito bom para a diretoria. O maior ídolo da história de São Paulo, o maior jogador que já vestiu a camisa do tricolor. Então, ele era um escudo perfeito. Porque se fosse para bater, batia ali. Só que o Rogério não ficava quieto. Vai lembrar que tem a famosa história da piscina que estava vazia, ele mandou encher. Outras situações no CT que ele estava apontando. Então, era o ídolo falando que estava precária a situação do clube onde ele era ídolo. E o Casares também, nada, se apoiava. Vamos para 23, que aí é o ano mágico do Casares. E eu acho que em 23, a virada de 22 para 23 é o momento que ele dá o estrelismo e fala: eu tenho poder para ficar o tempo que eu puder. Porque 23 tem o título da Copa do Brasil, que mascara muita coisa. Ali, no título de 23, parecia que o São Paulo ia caminhar para algum canto. Parecia que o São Paulo ia caminhar para um... Enfim, a virada de chave. O Casares virou a chave do São Paulo e agora o São Paulo vai voltar a ser grande. Não. Dívida aumenta, gastos aumentam, situações ainda mais esquisitas. Racha, em 23 começa a questão do racha, virar de 23 para 24, um pouco de 23 começa a questão do racha ali do Belmonte com ele. Já se falava na troca do Belmonte, só que o título da Copa do Brasil mascara. E esse é um problema de vários clubes no Brasil. Um título mascara problemas. E principalmente uma questão de um título inédito, um título que o São Paulo não tinha, mascarou um problema gigantesco. E vai lembrar também, voltando, e eu falei do Crespo, ainda técnico, e o Rogério chegando, isso acontece com o Rogério também. O Casares só não falou, né? Não negociou com o técnico ainda empregado, mas vai lembrar que o Dorival chega, é anunciado do São Paulo de manhã, com o Rogério ainda no CT também, e tem já todo mundo sabendo que o Dorival é o técnico do São Paulo, com o Rogério Ceni saindo e o repórter perguntando para ele sobre o Dorival. Então, de novo, uma situação onde tinha um técnico empregado e aí vem a questão do Dorival, já com o empregado, o Rogério Ceni tem que responder sobre o Dorival. 2023, ano mágico, todos os problemas são mascarados, parecia que ia se resolver, valor milionário. E é uma questão, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é onde se dá mais dinheiro no futebol brasileiro. O que foi feito com esse dinheiro do futebol da Copa do Brasil? Que a dívida não diminuiu. Grandes contratações, a gente pode falar disso também, mas isso também não veio. Teve o Rames, lembra do Rames? Gestão Casares. Rames Rodrigues enganou mais do que jogou aqui no... Eu fui enganado, eu achei que o Rames podia encaixar. Por sorte do Rames e azar do Rames, que ele poderia encaixar o time e jogar para ele, vem o Lucas que salva ali e faz o ano, final da sequência do ano, sensacional. Mas Rames, Rodrigues. E 23 é o ano que mascara tudo. Eu lembro que em 23 foi o primeiro ano aqui da rádio e a gente cobriu aquele jogo das lendas, São Paulo e Milan. E eu entrevistei o Casares, tive esse azar. Tá lá no meu currículo. Eu tenho escrito lá, eu tenho um videozinho que eu entrevistei o presidente de um clube. E se vocês olharem naquela... Tá no meu Instagram, @narrapedro. Eu vou tentar postar nos stories, enfim, se vocês pedirem aqui, eu coloco lá. Mas eu lembro que naquela ocasião já era uma coisa estranha, porque quando eu entrevisto ele, ele não fala nada com coisa nenhuma. Eu pergunto de 24, que podia ser esperado de 24, se podia esperar um título de Libertadores, eu como torcedor, naquele êxtase, falando com o presidente, pensei nisso. E a resposta dele é nada, coisa nenhuma. Então ali já era uma coisa preocupante. Mas 23 é o ano que mascara tudo, é o ano que disfarça todos os problemas do Casares. Se não tem um ano de 23, 24, tudo que a gente está vendo agora estourava em 24. Seria estourado, só que tem essa máscara. E aí 24 vem o início da derrocada dele, né? Dorival sai para treinar a seleção, aposta no Carpini, ganha na Itaquera, ganha a Supercopa em cima do Palmeiras, parecia também que ia acalmar, e aí é dali para baixo, né? O São Paulo não consegue ter a questão do Rames, a saída dele, não consegue, sofre para se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, cai para o Novo Horizontino,
nas quartas de final do Campeonato Paulista, em casa no Morumbi. Cai na Libertadores, cai na Libertadores do Botafogo, né? Cai na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro fazendo 2 jogos patéticos. Teve a questão, claro, sempre ressaltar na Libertadores, do Esquerdós em 24. Só que já era um ano que ele começou a sumir também. E o Casares é muito isso. Isso é muito de gestor brasileiro, né? Quando tá com problema, some, desaparece. Puf, o cara desaparece da face da terra. Isso era mestre do Casares fazer. Quando o São Paulo estava bem, ele aparecia, falava, exaltava a gestão, porque era uma gestão vencedora, é uma gestão que está tentando melhorar o São Paulo. Mas quando precisava da cara dele, não aparecia. E termina 24, 25, com o São Paulo jogando Libertadores, com a vinda do vai lembrar o Carpini está no meio do caminho, vem o Zubeldia. E uma coisa, abraço Enio Recanello, meu amigo narrador, que ele falava isso, ele batia, eu ficava com raiva quando ele falava isso, mas hoje olhando no retrospecto era um grande erro da gestão. O Zubeldia vem para 25 e o final do ano do Zubeldia já não é bom. A torcida já pede a cabeça dele, já pede para ele ser mandado embora. Só que aí é feito um pacto ali, feito um processo onde o Casares, a diretoria, fala: Zubeldia, só classifica o São Paulo para a Libertadores. Classifica que você vai manter seu emprego. São Paulo, aos trancos e barrancos, consegue uma vaga na Libertadores, consegue ir para a Libertadores de 25. Só que o trabalho não era bom. E o Casares sumiu. De novo, Casares, Belmonte, tudo, sumiu ali. Viramos para 25. Zubeldia é mantido a contragosto. São Paulo faz um paulista esquisitaço, é eliminado da forma que é e do jeito que é, e esse é um outro problema do Casares, que por causa do Casares o São Paulo não tinha peso nenhum na federação, não tinha peso nenhum para debater nada, e acaba caindo fora e não consegue ter força para debater. Xinga, tal. Tem aquele outro jogo do Campeonato Brasileiro também contra o Palmeiras, que é um escárnio, que o São Paulo não tem força, não consegue debater. Vai lembrar que o São Paulo passa um processo de pedir o áudio do VAR, e aí não ia liberar o áudio, tá naquela queda de braço, para mostrar que o São Paulo também não tinha força. Casares não conseguia fazer a força, por exemplo, a Leila Pereira consegue fazer. E força não necessariamente, gente, para deixar muito claro, é manipulação de resultado, tá? É benefício próprio ao seu time. É você conseguir debater certas coisas, como um árbitro mais experiente, evitar que certos árbitros sejam escalados, que não é manipulação de resultado, não é um benefício. É você conseguir ter o poder ou a força suficiente para conseguir debater minimamente como gente, como pessoas na CBF, coisa que ele não conseguia fazer, ninguém da diretoria conseguia fazer, porque não tinha força. Quando aparecia era para ser blogueirinho. Vai lembrar que em 25 tem uma coisa que é ele passando por cima, ele é reeleito, né, 24 para 25, passando em cima do marketing do clube. Ele anuncia o Oscar antes. Ele tem o ego, e o problema do Casares é esse, um ego tão grande, tão gigantesco, que ele passava por cima de todo mundo, porque ele era o grande manda-chuva. E aí, na sequência 25, na parte final, sai o Zubeldia, vem o Crespo, que não era para ser mandado embora. O Zubeldia só sai, vai lembrar isso, o Zubeldia só sai porque o Zubeldia pede para sair. Ele não aguenta mais, porque a diretoria ia deixar. Não sei onde vinha bom trabalho, vinha mais um escudo também para evitar os problemas da diretoria, e vem o Crespo, que é um pouco mais identificado com a torcida, que o torcedor gosta mais. Então, uma vez que vem um cara desse, a diretoria volta a ser alvo. E aí, todo mundo entendeu, na parte final do Campeonato Brasileiro, os torcedores conscientes, diferentes de influencer, entendeu que o problema não é o time, o problema não é o técnico, o problema é a diretoria. Começaram a bater, e no final de 25 estoura toda a situação do Casares ali no São Paulo. Da questão dos camarotes, está sendo investigado pela polícia, sumiço de dinheiro, questão até com o PCC, vai lembrar que não é só o Corinthians que foi envolvido na história, que está envolvido o PCC, o São Paulo também, e culmina com a saída do Casares, que foi covarde o suficiente de não peitar os sócios,
podia ali debater e tentar reverter, não teve essa coragem, sabia que não ia conseguir e preferiu cair fora do São Paulo. Vale ressaltar que com a saída do Casares, ele renunciou. Os problemas não estão resolvidos, a dívida continua alta, a dívida continua subindo, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Esse elenco que tá vai ser o elenco daqui para o final do campeonato, só se surgir algo novo ali para algo novo, uma oportunidade que dê para emprestar, porque vai ser esse elenco no final do campeonato. O São Paulo vai sofrer, tá, torcedor? Não acho que o São Paulo caia, tá? Mas vai sofrer. Aquele alarde todo que fizeram com o primeiro jogo do Mirassol já tá se encaminhando para ficar um pouco mais tranquilo, mas vai sofrer. Vai pegar um meio de tabela, vai pegar um 11º, 12º de um lugar, vai em algum momento estar rondando a zona de rebaixamento, mas eu acho que não cai. Talvez Copa do Brasil? Também não acho, porque tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Atlético, tem Corinthians, tem Cruzeiro, tem Grêmio, que sempre vai bem nas Copas. Sul-Americana? Talvez. River e Boca, River que tá lá não assusta tanto. Tem os times brasileiros, talvez venha algum time da Libertadores. Mas vai sofrer. Como diz o Guerrinha, no Rio Grande do Sul, não vai cair, mas vai passar um cagaço. E tem que ficar de olho, torcedor, se você chegou até agora no vídeo, tem que ficar de olho ainda no Casares, tá? A renúncia dele não foi para o bem do São Paulo, foi para garantir que minimamente ele possa ainda estar ali rondando. Uma vez que ele não é empichado efetivamente, os sócios não afastam ele, não acatam o impeachment, ele continua com possibilidade de assumir algum cargo, de estar ali na diretoria. Então a próxima eleição, que acontece no final desse ano, é muito importante para saber os rumos do São Paulo. Se vão tentar realmente ir para um lugar mais sério ou se vai continuar ali com os aliados, que vai lembrar que o São Paulo não tem oposição, tá, gente? É meio farinha, tudo farinha do mesmo saco. Se vai ter ali ou se o Casares ainda vai estar rondando. Eu mantenho meu olho aberto. Torcedor, mantenha o seu olho aberto. Casares ainda está vivo na cultura de São Paulo, tá? Vamos ver como vai ser a sequência do ano. Daqui a pouco, na hora da gravação desse vídeo, daqui a 10 minutos, joga contra a Portuguesa. Vai jogar a semifinal da Copinha amanhã contra o Ibrachina na hora da gravação desse vídeo. Talvez já tenha classificado ou tenha perdido no Morumbi, talvez com torcida fazendo número. E vamos ver o futuro de São Paulo. Eu não estou tão otimista. Acho que ainda teremos muitos problemas pela frente e que ainda não terminou a história do Casares, infelizmente, tá? Belmonte vai vir? Pelo amor de Deus, espero que não. Mas a tendência é a coisa não melhorar, pelo menos de agora. Se no final do ano ou na eleição vir alguém que é aliado do Casares, não melhora, torcedor, e a coisa só vai piorar. Se vir alguém da oposição, que não existe, mas se surgir alguém, uma outra oportunidade, talvez melhore 5%. Se melhorar 5% hoje, para a situação atual de São Paulo, um gigante tricampeão do mundo, tricampeão da América, adormecido, isolado e pisoteado em todas as oportunidades que tem. Vamos ver. E aí, qual que é a sua opinião? Fiz esse resumão para tentar lembrar o que foi a trajetória do Casares. Dessa minha opinião no final. Se você achou que faltou alguma coisa, fala aí que eu talvez grave em outro vídeo. Desce no like, se inscreva no canal e vem junto na RW360. Valeu!